Nós vamos entender agora como que funciona o financiamento habitacional através do simulador da Caixa. Então, às vezes, por falta de informação errada ou um simples erro nosso, tudo pode mudar. Então, para a gente poder entender, estamos aqui no simulador da Caixa Econômica. Primeira coisa que a Caixa Econômica pergunta: pessoa física ou jurídica? A taxa de juros pessoa física é sempre menor, porque entra nos programas sociais. Então, mesmo que a pessoa tenha um MEI, tenha uma empresa, alguma coisa, a gente sempre vai trabalhar pessoa física. Tipo de financiamento. Quando eu clico aqui, ele me dá uma opção: residencial, comercial e rural. Como nós trabalhamos numa área urbana, é imóveis residenciais. Se for um comércio, também muda toda a estrutura, mas no caso dos nossos clientes, sempre vai ser residencial. Então eu venho, clico em residencial, aí aqui eu tenho outras informações. É uma aquisição de imóvel novo, então o imóvel acabou de ser construído, não foi habitado ou está sendo vendido na planta, é imóvel novo. É um imóvel usado? É um terreno dificilmente o banco aprova o financiamento. É uma construção, então o banco também financia a construção. Então eu tenho um terreno, eu quero construir, o banco financia a construção. É mais complicado de conseguir por uma questão muito simples brasileira: falta de interesse. Então, quando você contrata uma construção ou uma aquisição de terreno mais construção, você tem que ter uma agência que vai aceitar fazer o processo para você. Muitas vezes eles falam que não estou operando só quando pegar o sistema. Por quê? Tem que mandar um engenheiro medir para poder pagar parte da construção. Aí constrói mais um pouco, o engenheiro medir para pagar parte da construção. Então esse processo todo fazem com as construtoras, porque dá lucro, porque é muita gente, mas pessoa física dificilmente a gente encontra isso. Eu com 11 anos e procurando, não encontrei, 11 anos no ramo, e conversando com um amigo, encontrei. Tem um amigo que ele tem um parceiro de muitos anos que tem construtora, então já sabe as pessoas que podem fazer isso e passou para mim e está fazendo. Então a Caixa está operando. Falta às vezes interesse da agência, porque é uma coisa que para a agência dá trabalho e não dá lucro. O que é o lucro da agência? Cliente rápido, é cliente que abre conta, é cliente que faz produto, é cliente que faz seguro, e eles têm meta habitacional também para poder fazer de financiamento. Só que um cliente desse tipo é o cliente que você cumpriu a sua cota naquele mês, mas você vai carregar aquele cliente 2 anos na sua agência, sempre indo, sempre mandando engenheiro, ou seja, é muito trabalho para pouco retorno. Então existe, mas dificilmente. A gente encontra. Meu irmão conseguiu fazer assim. Conseguiu? Conseguiu. Bom. E é bom que se alguém precisar, agora já tem um caminho também para conseguir. Então nós vamos olhar aqui o imóvel novo. Valor aproximado do imóvel. Eu vou colocar no valor do imóvel, tá? Esse valor a gente muitas vezes é o valor que vai ser avaliado ou que o imóvel já foi avaliado. Aqui um exemplo, nós estamos trabalhando com 190 mil. Como que funciona essa avaliação? Eu vou numa construtora, ela fala para mim assim: ó, o imóvel foi avaliado em 190 mil, eu estou vendendo por 160 e você tem um bônus bom pagador de 30 mil reais. Então o imóvel, tudo vai ser calculado em cima de 190, só que a minha entrada, eu já começo com um bônus de 30 mil. Isso acontece, aí tem construtora que chama bônus bom pagador, tem construtora que chama de bônus pontualidade, tem construtora que só chama de bônus. Então, o que é colocado, porém, muitas vezes o valor de avaliação também é o valor real do imóvel. Então, quando a gente está simulando para um cliente, a gente vai pegar, contrabalancear o que ele está procurando, qual que mais ou menos é o valor de mercado. Mas aí a gente vai entender depois cada cliente como que vai estar fazendo. Então, o valor aproximado do imóvel, porque ainda estou simulando, não estou com o imóvel ainda pré-definido. São Paulo. É interessante que teve ocasiões que eu peguei casos que o corretor falou para mim: ó, baixou o subsídio.
Mas por que baixou o subsídio? Não, porque o subsídio antes era 25 mil, eu fui simular, não dá mais do que 20 mil. Mas por quê? E a gente quebrando a cabeça, procurando, tentando entender, faz simulado, não muda. Aí quando eu fui olhar, o corretor errou, em vez de colocar São Paulo, como uma cidade do interior. Então, às vezes o que acontece? São Paulo capital, quando estava tendo o programa Minha Casa Minha Vida 1.5, o subsídio era 47.500. Itaquaquecetuba, que é o nosso vizinho, estava sendo um subsídio, se eu não me engano, de 41 mil. Então o governo ele considera o quê? De acordo com o distrito, de acordo com a cidade, o preço do metro quadrado é mais alto ou o preço do metro quadrado da construção é menor. Isso faz com que o governo coloque subsídios diferentes para cidades e estados diferentes. Então eu tenho que ter muita clareza ao simular. Meu cliente quer comprar Ferraz de Vasconcelos. Eu já abri, já apareceu automaticamente São Paulo. Coloca a Ferraz de Vasconcelos. Se tiver alguma alteração para aquela cidade, você não vai simular errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com, eu acho que não vai influenciar em nada. Influencia. Se tem essa pergunta é porque influencia. Então a gente tem que ficar muito atento nisso. Mas é Guarulhos aqui do lado. Coloca Guarulhos. Tá? Não importa. Isso pode ter diferença em vários aspectos que às vezes a gente não vai saber. O teto aqui em São Paulo, se eu não me engano, na época, era 144 mil para entrar no programa. Itaquaquecetuba era 131 mil. Então aí eu coloco 144 mil, que é o valor de São Paulo, para encaixar a pessoa no programa, só que eu não coloco o que é Itaquaquecetuba. Aí quando eu for procurar um imóvel não dá, ele está fora do programa. Então são vários detalhezinhos que às vezes a gente não sabe, mas se está perguntando, para fazer certo, coloca a informação certa. Não vai ter erro. Aí ele tem aqui 2 quadrinhos. Possui um imóvel nessa cidade ou é uma portabilidade de crédito imobiliário? Quando eu tenho um imóvel na cidade, eu automaticamente entro no programa chamado SBPE, Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos. Então o recurso que o banco vai pegar para me emprestar dinheiro é recurso da poupança. A poupança hoje está pagando em média para os correntistas 6% ao ano. O FGTS está pagando 3% ao ano. Os dois têm um índice de correção TR, que a gente viu em outro treinamento. Então o que acontece? Deixa de lado o TR, que é igual aos dois, um é 3 e o outro é 6. Não tem condições de eu pegar uma taxa de 4,5%, que é aplicado por um dinheiro que veio a 3%, ou seja, 50% de lucro para a Caixa Econômica, e querer aplicar isso para outro banco que o dinheiro veio a 6, ou para outro programa na própria Caixa que o dinheiro veio a 6. Não tem como eu pagar 6 e emprestar a 4,5, eu sempre tenho que emprestar num valor maior. Então o SPPE é recurso da poupança, todos os bancos têm, inclusive Caixa Econômica. Então programas sociais vêm do FGTS, programas privados vêm da poupança, por isso que muda tanto a taxa de juros. Então, se eu não informar que a pessoa possui um imóvel na cidade, sendo que ela possui, o simulado vai dar totalmente errado. Ele pode entrar num programa social por outros aspectos, mas por causa desse ele não entra. Então, a simulação tem que ter certeza. E às vezes eu pego o computador, eu acabei de simular para um cliente, e ficou marcado e ficou no histórico, e eu esqueci de desmarcar. Também a simulação vai dar errado, a taxa vai ser bem mais alta, eu não vou atender a expectativa do meu cliente porque eu simulei errado. Portabilidade de crédito. Eu comprei um imóvel no Bradesco, mas a taxa da Caixa está mais barata, eu posso trazer para a Caixa Econômica? Próximo. Eu comprei um imóvel na Caixa Econômica quando o juros estava um pouquinho mais alta, ou eu comprei naquela modalidade de poupança que eu não sabia que ia ser bom e ficou ruim, só que hoje o Itaú está mais seguro, o Santander, o Bradesco está mais seguro, posso mudar? Posso. Então eu posso fazer essa portabilidade entre bancos. Se o meu cliente não é portabilidade, eu não vou simular portabilidade, eu não preciso clicar ali. Então eu posso trocar de bancos para pegar taxas menores, para mudar de programas. Eu comprei pelo Santander, no sistema, a modalidade deles,
que é o SPPE, que é o único que os bancos privados trabalham, só que eu não sabia que eu tinha benefício, na época eu não tinha, mas agora eu tenho benefício pelos programas FGTS. Posso também fazer a portabilidade. O banco vai fazer toda uma avaliação, mas ele vai ver se você pode trocar ou não. Então a gente tem essa opção também, está fazendo a portabilidade. Ô Marcos, mas isso é só para trocar de dívida? Isso. Não para trocar de imóvel? Não, só a dívida. Portabilidade do crédito. É só o crédito. Eu estou devendo 100 mil no Santander, a Caixa Econômica vai quitar o Santander, passa a dever 100 mil na Caixa. Só que o Santander está me cobrando 12% de juros. A Caixa, na modalidade que está me cobrando 6%. Então a minha prestação vai cair bastante. Então a pessoa que está vindo te procurar, ela só quer mudar isso. Ela não está Pode querendo acontecer. comprar um outro imóvel. Não, ela está querendo só trocar o crédito. Tá, entendi. São poucos os casos que a gente vai ter pessoas querendo mudar de financeira. Mas como faz parte do simulado, por que tem esse item? Quando é que eu vou clicar e quando é que eu não vou clicar nele? Na maioria dos casos a gente não vai estar clicando. Ele pede aqui em cima pra gente o CPF. Tá? Banco do Brasil Simulador, o CPF, ele já coloca a data de nascimento e os dados do cliente. Caixa Econômica não. Então, Caixa Econômica, eu preciso ter o CPF do cliente? Não, eu coloco o meu. Posso pôr o meu CPF. Banco do Brasil, a gente não está mais trabalhando, mas já trabalhei. Eu colocava o CPF, ele já vinha a data de nascimento. Então, se eu colocasse o meu CPF, ia ser a minha data de nascimento. Então, obrigatoriamente, eu precisava do CPF do cliente. Só que é sempre bom pegar o CPF do cliente para poder ver se tem algum problema de restrição no nome dele. Senão a gente faz todo aquele corre, gasta tempo, vai ver o imóvel, gasta gasolina, o proprietário se desloca, às vezes. A última proprietária que a gente atendeu veio de Guarulhos para abrir um imóvel na cidade de Tiradentes. Se o cliente não tivesse certo, ela ia perder tempo sem nem ter chance de vender o imóvel dela. Então seria uma falta de respeito minha para com ela também. Tá? Às vezes o comprador não sabe. Tem muito comprador que entra no site do Serasa, o nome está limpo. Só que o Serasa só marca Serasa. E o SPC, será que está limpo? Será que tem alguma restrição interna com a Caixa? Não que a gente vai deixar o cliente de lado. A gente vai fazer a pesquisa, vai informar ele, vai orientar, vai tirar as dúvidas. Quando ele puder, ele regulariza, volta e a gente continua o atendimento. Então, mesmo assim, é interessante a gente estar pegando o CPF e a Gabi é quem faz as consultas para a gente. Então, vocês tentam, fala com ela, faz a consulta na hora. Número de telefone. Eu não preciso pôr o telefone. Isso aqui é um banco de dados que os bancos criam para depois terem marketing com vocês. Coloca 99999 até o fim, ele aceita. Tá? Em todos os simuladores aceita. Renda bruta familiar. Quando é renda bruta, não é renda líquida. Então, eu tenho que pegar o olerite. Tem cliente que fala assim, mas o meu olerite é 1.800. Tá, mas eu tenho que pegar o olerite para ver. Há uns anos atrás, até ano passado, subsídio para imóvel usado era só até 1.800 de renda. 1.801 centavo não tinha. Aí eu pegava o olerite, não, é 1.801 centavo. A pessoa desconsiderou aquele centavo. O simulador não desconsidera nem a aprovação da Caixa. Então eu falava que ele ia ter quase 10 mil de subsídio, só que eu gasto um centavo, ele não ia ter nada de subsídio. E era o que ia fazer diferença na compra dele. Então eu tenho que simular o correto, é a renda bruta, total de vencimentos. Não importa se a líquida é 2.000, a bruta é 3, é a renda bruta, total de vencimentos. Por que renda familiar? Porque se for casado, obrigatoriamente é ele e a esposa. Se ele não for casado, estiver namorando ou morar junto, é opcional. Se quiser incluir um filho, pode incluir. Se quiser incluir um irmão, pode incluir. Então eu posso juntar. Existe um campo chamado amigo, eu posso juntar até amigos. Às vezes 2, 3 homens querem comprar juntos em sociedade, porque é perto da faculdade, vai estudar, depois vai alugar. Não tem nenhum vínculo amoroso, familiar com eles, é só amigo mesmo. Pode comprar. Até a sogra serve para juntar renda nessas horas. Então a gente pode juntar até 3 pessoas, por isso que é renda familiar, soma o bruto de cada um deles. É uma declaração de imposto de renda?
pega o valor total declarado anual, divide por 12 e usa a média. Usar dolerite, total bruto de vencimentos. Benefício do INSS, total bruto do valor do benefício. Pode falar, Raquel. E o benefício de se juntar pessoas é só para você comprar um imóvel mais caro. Sim, na maioria dos casos, você sim. sai dos benefícios da Caixa, por exemplo. Ele funciona assim: eu sou casado, obrigatoriamente tenho que pôr a renda da minha esposa. Se eu passar de R$8 mil de renda, eu saio dos programas Minha Casa Minha Vida. Se eu tiver abaixo de R$8 mil, cada renda é uma taxa de juros diferente. É um benefício, é um subsídio diferente. Mas a gente vai sempre ajustando. Então, assim, é a pessoa sozinha, mas quer comprar com a namorada, eu faço 3 simulações. Só ele, só ela e os dois. Só ele dá, mas eles estão querendo comprar junto porque quer usar o fundo de garantia dela para dar de entrada, vai pagar 0,5% a mais, mas eles preferem porque já vai sair o nome dos dois. Sim. Quem decide, quem dá a resposta final é o cliente. Então nós colocamos. A renda dele é insuficiente, a renda dela é insuficiente, o que eles querem é os dois juntos, vai os dois juntos. Então a gente vai sempre analisar essa questão. Eu estava até mesmo comentando ontem com uma cliente, teve uma cliente que eu marquei para ela vir no escritório para a gente achar uma maneira de salvar a compra deles. Porque ela estava com um problema no nome, não estava conseguindo regularizar, era noiva, ia comprar junto com o noivo, fundo de garantia maior era dele, a gente estava vendo um jeito, mas a renda dele era insuficiente. Marquei para eles virem. Chegou para mim um comunicado de manhã, foi muita coincidência, que uma tabela chamada Price, que é estável, que a gente viu no treinamento ontem, tinha acabado de voltar. Aí na hora que ele chegar, eu falei, já chega a solução, acabou de chegar, mostrei para eles a tela, refiz na Price, eles puderam comprar. Então, o caso deles, só no nome dele, a taxa de juros ficou mais barata e pela Price a gente conseguiu salvar. Então a gente vai sempre analisar. Então, às vezes, se necessário, faz 3 simulados, com as pessoas juntas, separados, e vamos vendo o que vai ser interessante. Nesse caso aqui, a renda de 5 mil, o subsídio ele é zerado. Então vamos colocar uma renda aqui de 1.800, só para a gente poder entender, com o subsídio. Depois ele pergunta, data de nascimento do mais velho. Esse aqui é interessante, que tem um pequeno segredo que pouca gente sabe, mas vocês vão ter o privilégio de já ficar sabendo. Está comprando marido e mulher, são casados no papel, obrigatoriamente os dois têm que informar a renda. Quem é o mais velho? É o marido? A data dele. Quem é o mais velho? A esposa? A data dela. Quem é o mais velho? O marido, mas ele não tem renda. Ele está desempregado. Não tem nenhuma renda. Ele tem 60 anos, ela tem 50. Ele não vai entrar no seguro de vida, porque ele não tem renda como participante do pagamento do imóvel. É só a data de nascimento dela. Então, se ele tem renda, ele é participante no seguro. Se ele não tem renda, ele não é participante no seguro. Só que se ele tem nome sujo, os dois não compram. Então, às vezes a gente até brinca, eu gosto de brincar com os clientes, mas assim, cuidado. Tem cliente e tem cliente. Eles perguntam muito essa questão de participação. Sua renda é 70%. Se você morrer, vai quitar 70%, você ainda vai pagar 30% da parcela. Se ficar doente, pode ter qualquer coisa que pode temporariamente deixar de pagar ou quitar de vez. Se você morrer, é 30%. Então vai quitar 30%, você continua pagando 70%. E às vezes 70% da mãe, 30% do filho e o pai não tem renda. Aí eu brinco com o pai, e você não vale nada. Se você morrer, não vai acontecer nada. Porque você está entrando com 0. Só que essa pessoa que não vai ter a participação de renda, também não entra a data de nascimento.
Eu tive um caso de uma cliente que estava quebrando a cabeça, que o marido era mais velho, estava usando a data dele, tentando ajustar, só que quando veio a aprovação para mim, que foi que eu fiquei sabendo disso, veio na data de nascimento dela. Eu questionei, não foi colocado errado no sistema, não. Ele não tem participação de renda, então ele não envolve risco para o seguro. Às vezes, se eu pegar um exemplo, a Raquel, o seguro de vida para ela, dependendo do imóvel, vai dar uns R$40, R$30. Se eu pegar o Joaquim, o mesmo imóvel, o mesmo crédito, a mesma renda, o seguro de vida dá quase 200, devido à idade. Então a data de nascimento ela influi no seguro. O valor do imóvel influi no seguro. Eu até brinquei com a minha correspondente, que ela mandou para mim uma pré-análise do meu cliente, perguntando se podia fechar. Aí ela mandou lá, avaliação de 125 mil, crédito de 96 mil. 80% de 125 era 100 que eu queria. Então 95.500 e uns quebrado, arredondando para 96, o ideal seria a avaliação de 120. 80% 96. Eu já sabia o resultado. Aí eu mandei para ela, aprova em cima de 120, ao invés de 125, porque esse 5 não vai influenciar em nada. Aí veio a aprovação redonda, 96 mil redondo. Aí eu falei para ela, você sabe por que não aprovou 95.500 e sim aprovou 96? Ela, mas você faz pergunta difícil, eu não sei não, também não sei tudo. Aí eu brinquei, dei risada e falei para ela, eu sei o porquê. Valor menor de imóvel, o valor assegurado é menor. Então, automaticamente, o seguro diminuiu. Do que diminuiu um pouquinho a coisa do seguro, aumentou o crédito dele, arredondou em 96 mil. Então, o seguro, ele faz muita diferença. Na contratação, a minha correspondente, ela já está ciente disso, ela escolhe qual seguradora vai contratar. E às vezes não escolher a seguradora aumenta R$1.000 de crédito, aumenta R$500 de crédito, sem mexer na parcela. Porque mudou a seguradora, cada seguradora tem um preço. Eu pego uma seguradora mais barata. E muita gente não sabe que dá para escolher e mudar a seguradora, que é o papel nosso junto com a correspondência para estar fazendo. Então essa data de nascimento também é muito importante. E quanto mais nova a pessoa, mais dilui isso. Mais tempo. O banco, ele enxerga da seguinte forma, nós morremos com 80 anos, passou disso é hora extra. Então, se você tem 70 anos, acabou de fazer aniversário de 70 anos, é o seu último momento para comprar um imóvel financiado, porque o prazo mínimo é 120 meses, que é 10 anos. Há 80 anos e um mês, não posso mais contratar, porque eu vou ter 80 anos e um mês na quitação. Então, se eu tenho 60 anos, prazo máximo 20. Se eu tenho 50 anos, prazo máximo 30. Se eu tenho 45, prazo máximo 35. Se eu tenho abaixo de 45, o prazo máximo é 35 anos. Então, o prazo ele vai sendo reajustado somado com a sua idade. De acordo com a sua idade. Então, tem cliente que vai aparecer quebrado 291 meses, 287 meses, 135 meses. Então, se comprar um imóvel no nome do Arthur, vai diluir super o seguro. E dá prazo máximo 35 anos. Você e o seu filho vai ter o mesmo, e o seu marido vai ter o mesmo prazo. Ah, tá. O seu está 42. É. Ele está abaixo de 45. Você está com 30 e? 38. Está abaixo de 45. Arthur? 14. Já está planejando comprar. Está abaixo de 45. Então a questão é, abaixo de 45 ou acima de 45? É essa a questão que está colocada. Às vezes o banco, a idade permite 35 anos. Só que os 35 anos para o banco é como se fosse um bônus. Às vezes o perfil do cliente não é muito bom, o banco não permite 35, permite 30 anos. Mas isso aí ele só vai saber na aprovação. Tá? Então eu coloquei a data de nascimento. Aqui eu tenho 4 perguntas. Primeiro, autorizo a Caixa a coletar as informações? Se eu não autorizar, ele não simula. Então eu clico que eu autorizo, mesmo tendo colocado o telefone 99999. Não tem nenhum problema. Possui 3 anos de registro somando todas as empresas? Tem cliente que fala assim, não, mas eu estou na empresa só faz 6 meses, só faz um mês que eu estou na empresa. Esses 3 anos é assim,
Trabalhei 6 meses numa empresa, saí. Trabalhei 1 ano numa empresa, saí. Trabalhei mais 1 ano em outra empresa e saí. Estou há 6 meses atual nessa. Somei tudo, deu 36 meses, eu tenho os 3 anos de registro. Aí eu marco que sim. Se eu marcar que sim, a minha taxa de juros é menor, tem um crédito maior. Se eu marcar que não, a minha taxa é maior e o meu crédito é menor. E eu não posso usar o fundo de garantia. Só posso usar se eu tiver 3 anos. Ah, mas eu tenho 2 anos, não posso usar o fundo? Não pode. Só que a minha esposa tem 3 anos. Ela vai usar o fundo de garantia dela. A taxa de juros vai ser menor para os dois. Daqui 1 ano eu fiz 3 anos de registro. Não posso usar meu fundo porque ela acabou de usar, eu tenho um intervalo de 2 anos. No segundo ano da compra, eu já vou ter 4 anos de registro. Ela já vai ter novo fundo de garantia de 2 anos. Os dois podem usar para amortização. E a cada 2 anos os dois podem usar juntos. Então, um dos participantes, tendo 3 anos, garanta a taxa de juros. E garanta a utilização do FGTS para aquele cliente. Então, a gente tem essa opção para estar utilizando. Então, eu vou marcar que tenham 3 anos. Mais de um comprador ou dependente. Se eu estou comprando casado ou juntando renda, é mais de um comprador. Se eu tenho um filho menor de 18 anos, é o meu dependente. O meu subsídio pode ser total ou metade. Sozinho é metade. Acompanhado é total de acordo com a renda. E se o total da minha renda é 20, eu vou pegar 20. Se o total da minha renda é 40, eu vou pegar 40. Se eu sou sozinho, de 20 eu pego 10, de 40 eu pego 20. Então é importante colocar. Então eu não posso sair colocando que sim, tem dependente e depois não tem dependente. Eu faço toda a conta falando que você vai ter 40 mil de subsídio, escolho o imóvel, o cliente fica encantado com 40 mil de subsídio aquele imóvel, mas agora falta 20 mil de entrada que ele não tem de onde arrumar. Eu tenho outro imóvel que eu poderia ter mostrado, que ele ia gostar, mas ele se encantou tanto com aquela opção que ele não quer saber de outro. Ele quer aquele que é melhor, porque ele já se encantou com aquele. Eu perco a venda, acabo desiludindo o meu cliente, acabo não ajudando e prejudicando só porque eu cliquei aonde não era para clicar. E o dependente é menor de 18, menor de 18, mesmo trabalho. Mesmo trabalho. Eu tive um caso que a cliente, o filho dela ia fazer 18 daí 2 meses, daí 1 mês e pouco. A gente começou a correr para fazer o processo dela e finalizar antes dele fazer 18 anos. Só que por um erro de cartório, ela foi registrada com um nome, quando ela casou, registrou outro nome, e o filho dela estava no registro do cartório errado, que era o de nascimento, e não estava atualizado, que nem quando atualizaram o casamento. A Caixa não considerou ele filho dela. Aí a gente entrou em contato com o cartório para ver onde estava o erro, viu só que era cartório, acho que era de Alagoas, se não me engano, Nordeste. E ia ter que fazer, ia ter que correr, ia ter que reservar, não ia dar tempo, ia só gastar dinheiro. Aí nós conversamos, entramos num bom senso, ela pegou metade do subsídio, entendeu toda a situação e a gente preferiu não fazer porque ela ia gastar mais do que R$500 e não ia dar tempo. Mas enquanto há esperança e há condições, a gente briga pelo sim. Então a gente vai sempre pegar. Porém, tem que ter um bom senso, não vou fazer o cliente gastar de modo desnecessário. Agora, se fosse levar um tempo e ela tivesse 6 meses pela frente, dava para a gente negociar com o proprietário, aguardar um pouquinho e fazer algo saudável para ela, mas não ia ser útil. Então, por isso que é importante a gente estar ciente disso. Então, eu vou colocar aqui que tem mais de um comprador. Gostaria de ter relacionamento com a Caixa. Esse relacionamento é trazer o salário para a conta salário para a Caixa Econômica. Se o cliente é autônomo, o cliente não tem como trazer conta salário, o cliente não vai fazer isso, o melhor é não clicar ali. Aonde que ele vai influenciar? Cliente SBPE. Cliente FGTS não muda nada. Cliente SBPE, às vezes ele tem um descontinho na taxa de juros em todos os bancos por adquirir um cartão de crédito, por colocar um valor e deixar lá na poupança sempre aquele valor, por ele pegar e trazer a conta salário. Na dúvida, simulamos sem o relacionamento,
Depois que aprovou o cliente, fez todo o processo, o cliente tem condições e tem interesse, a gente traz ele para o relacionamento, o cliente vai ficar feliz, porque a parcela dele que ele ia contratar de um valor agora é menor. Melhor do que a gente simular e depois não conseguir incluir, ele ficar chateado que a parcela dele agora é maior. Então, sempre na dúvida, a gente pega o pior cenário para melhorar. Não encanta o cliente com o melhor cenário e depois piora que é ruim. Então, procura informações corretas. Por isso que o cliente tem que dar as informações corretas, a gente tem que colocar. Então, esse aí a gente não marca, que ele não vai influenciar. Próxima etapa. Ele vai abrir para mim várias opções de financiamentos. Programa Minha Casa Minha Vida, recursos da FGTS, imóvel vinculado, empreendimento, financiamento caixa. O imóvel foi construído com o dinheiro da Caixa Econômica num crédito associativo. O pessoal chama muito de GERIC. Eu vou clicar nesse. O imóvel é novo, mas ele foi construído com dinheiro de investidores dono da construtora. Já é o de baixo. Programa Minha Casa Minha Vida, recursos FGTS. Por que eu tenho que saber a diferença desses dois? Porque tem construtora que ela só vende depois de pronto, porque construiu com recurso próprio. Tem construtora que constrói desde o início com dinheiro da Caixa. A gente vai ver a diferença. Então vamos ver primeiro a diferença desses dois. Programa Minha Casa Minha Vida. 190 mil valor do imóvel, 420 meses é o prazo máximo do programa. Para minha idade, permitiu o prazo máximo de 420 meses. A cota máxima é 80%. Para minha renda, está financiando 62 mil. Tem um subsídio de 47.500. O valor que eu vou precisar, a entrada de 60, o valor que eu vou financiar, 80 mil reais. Descendo aqui um pouquinho, taxa de juros 4,5%. Aí eu tenho lá em cima, Caixa Residencial, parcela 527. Caixa Residencial Habitação Mais, 539. Tchu Seguros, 526. American Life Seguros, 524. American Life é o que está me dando uma parcela menor. Se ele está me dando uma parcela menor, é porque o seguro é menor. Então, se eu enquadrar o meu cliente no American Life, às vezes eu consigo subir para até 540, que é o máximo que permite para ele, e aumento lá quase R$1.000 de crédito. Então eu consigo mexer. Por quê? No Caixa Residencial Mais já tenho aqui R$ 539,99. Eu não posso simular acima disso. Então ele não fala, esse seguro vai te dar esse crédito, esse seguro, esse crédito. Ele pega o valor do seguro, sendo que um deles é o máximo. Então quando eu escolho o American Life, ele vai me dar um pouquinho mais de crédito. Mas como que eu vou trabalhar com o meu cliente? Eu vou trabalhar com o meu cliente no valor de financiamento de 80 mil. Quem vai dar o jeito de puxar um pouquinho mais, vai ser na hora de aprovação, vai ser minha correspondente. Isso é uma surpresa para o meu cliente. Se não conseguir, estamos dentro disso. Se conseguir, é algo mais para agradar ele. Então eu não preciso explicar para ele que eu vou escolher a seguradora, que eu vou mexer na seguradora, que eu vou tentar. O simulado é esse, a gente vai trabalhar com esse simulado. Como nós vamos tentar, tá? Porém não é vocês que vão mexer para tentar, é só vocês estarem cientes por que tem as seguradoras, a gente sempre vai buscar o melhor para o cliente. Então vamos lá, só para a gente poder entender. Então o subsídio aqui deu de 47.500, não foi? Eu vou voltar para as simulações e eu vou pegar o segundo, que é o que a construtora construiu com recurso próprio. Subsídio caiu para 31.900.